O doutor Antônio Aldo Melo Filho é professor associado de cirurgia pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, professor do curso de medicina da Unifor, cirurgião pediátrico do Hospital Infantil Albert Sabin, coordenador do setor de cirurgia pediátrica do Hospital São Carlos, Rede D'Or, MBA em Gestão em Saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, e doutorado em cirurgia pela Unicamp São Paulo. Não é fraco, não, esse menino. Doutor Aldo, com a palavra o senhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E tenho certeza que a aula vai ser maravilhosa. Obrigado. Boa noite, pessoal. Desculpe mais uma vez aí o sufoco. Eu não sei se acho que fora a Fernanda, não sei se alguém já teve, se eu já falei alguma coisa sobre abdômen agudo para alguém aqui. Como eu fiquei no risco, né, de isso acontecer, aí eu incluí algumas coisinhas aqui para a gente ampliar o olhar também, né, porque às vezes só aquela coisa do livro ela fica um pouco incômoda. Passa aí? Passa aqui. Passa aqui. Quando a gente fala em atendimento, qualquer que seja, né, ou eletivo ou de urgência, nós podemos dizer que o ideal é que seja o diagnóstico e a terapia devam ser eficazes, ou seja, alcançar diagnóstico e cura, devam ser eficientes, ou seja, com melhor custo, já que o custo sempre é finito, e, se possível for, da melhor maneira, de forma efetiva, ou seja, que atenda à questão científica, do ponto de vista de evidência, que atenda ao desejo do paciente, porque, às vezes, você tem opções terapêuticas mesmo dentro da medicina baseada em evidência, mas isso vai ser de acordo com uma decisão pessoal, e também de acordo com os recursos que você vai dispor, porque eu não posso querer fazer uma coisa que eu não tenha disponível no local em que eu estou, né? Então, dentro desse pressuposto, eu queria começar abrindo uma reflexão. Então, o ideal seria que os nossos diagnósticos e tratamentos, a gente sabe que isso não depende só da gente, mas que eles sejam corretos, ou seja, eficazes, que eles sejam efetivos, ou seja, ágeis e com qualidade, e que eles sejam eficientes. Uma criança de 8 anos, às 9 horas da manhã, chegou numa emergência, com dor abdominal e hipogástrio, em cólica e diarreia, sem sangue há 24 horas, afebril. Abdômen flácido, sem Bloomberg. Isso às 9 da manhã. Ela ficou esperando por um ultrassom, que foi feito às 14, 5 horas após. O ultrassom foi normal. E às 16 horas, foi solicitado, depois do ultrassom, a avaliação do cirurgião. O cirurgião avaliou a criança, descartou a apendicite, e às 16h30 a criança foi liberada, evoluiu bem em casa, retornou ao colégio 2 dias após. Se a gente analisar esse atendimento, a gente pode dizer que ele foi eficaz? Ao final, nós alcançamos, digamos assim, a cura da criança, o bem-estar? Sim, né? Ele foi eficiente? Pois é, será que ela poderia ter ido embora para casa às 9 horas da manhã? Com um quadro clínico com uma dor, hipogástrio, em cólica, com diarreia sem sangue há 24 horas, febril, flácido. Até que prova contrária é uma jeca? Podia ter feito um remédio para dor, ter avaliado e não pedir ultrassom. Perfeito. Mas a mãe exige. Precisa aparecer cirurgião? Eu estou trazendo a reflexão porque a gente está falando de dor abdominal e nós trabalhamos tanto no serviço privado quanto no público. E nós vivemos ambientes, seja público ou privado, de recursos finitos, em que também as famílias reclamam
da superlotação, dos diversos cenários. E a gente não tem hoje como fugir desse tipo de discussão, porque está lá o SEIB com o menino entrando pela janela, né? Daqui a pouco todas as emergências privadas vão estar lotadas do mesmo jeito. E aí a gente realmente, quando vê, se a gente raciocinar se a gente multiplicar isso por todas as crianças que têm jeca, e se todas as crianças que têm jeca passarem a precisar de um ultrassom e de cirurgião, nas UPAs, as UPAs vão parar, né? Eu trabalho na regulação do município e, mesmo nos frotinhas, quando tem trauma, estou falando só criança, adulto, né? Precisou de um ultrassom e tem que remover para o frotão, fazer ultrassom à noite para voltar, porque não tem ultrassom no frotinho à noite. Lembra que eu coloquei começando por recursos também, né? Então, assim, a gente também acaba é uma coisa que, assim, aqui não tem, acho que aqui mais jovem, né? Mas, assim, hoje, cada vez mais, as pessoas estão mais dependentes de exames complementares, por vezes por exigência familiar, mas talvez, em parte, porque talvez e a gente vai chegar nisso, talvez propositadamente, não pela gente, a população não seja esclarecida como deve. Então, ele, na realidade, é uma abordagem que não foi nem eficiente nem efetiva. Às 14 horas de um dia qualquer, uma criança de 7 anos é admitida na emergência com diagnóstico clínico clássico de apendicite aguda. Eu costumo brincar assim, é um menino homem, tá, não tem ovário, então ele chegou escrito na testa dele, eu tenho apendicite, certo? Cuspido e escarrado. Não estava na época do Covid, porque nós tivemos vários casos, né, de apendicite-like, que não precisamos operar, e foi muito complicado isso. Aí, às 5 horas após, fez um ultrassom sugestivo de apendicite. Às 21 horas, o cirurgião avaliou a criança e indicou a cirurgia. A cirurgia foi realizada às 23, era uma apendicite perfurada, bloqueada, infocilíaca. No pós-operatório, a criança evoluiu com infecção de parede. É uma cirurgia já infectada, né? Apendicite grau 3. Após 10 dias de internação em antibiótico terapia, ela recebeu alta bem, feliz e contente, sem queixas, muito tranquila, né? Foi eficaz? Foi, né? No final, está lá tranquilo, feliz da vida, tratou a sua apendicite e tal, né? Foi eficiente e efetivo? Eu acho bom que tenha ultrassom. Agora, o cirurgião podia até ter operado mais rápido. Chegou o grau 3. Eu trabalhei 30 e tantos anos no serviço público. Eu tenho uma observação para fazer quanto à apendicite. Perfeito. Já peguei menino com ultrassom dizendo que era apendicite, que não era, que o mais importante é palpar. E já peguei gente que o ultrassom disse que não era apendicite e era, porque apertava lá e eu digo, o ultrassom é normal. Quando eu transferi o menino, eu disse, o ultrassom é normal, mas o menino tem apendicite. Pronto. Eu transferi. Então, a senhora acabou de falar de uma coisa que a gente vai conversar agora, que hoje tem se discutido muito, que é a necessidade do que os colegas têm falado do chamado raciocínio bayesiano. Todo exame complementar diagnóstico tem 4 possíveis resultados, né? Ou ele é verdadeiro positivo, ou ele é verdadeiro negativo, ou ele é falso positivo, ou ele é falso negativo. E o raciocínio, de acordo com o resultado, vai depender da clínica, né? Eu também já tive isso. Para dizer que apendicite, se olhar para a criança, bem, ele pode ter tudo, menos apendicite. Esse menino não tem apendicite. A gente precisa, como o oposto também é verdade. E aí eu não vim, a minha intenção aqui, eu falei no começo, né? Não é ficar discutindo o livro, né? Então, se é para provocar discussões, vamos, né? Porque precisamos. O cirurgião é para avaliar só depois do ultrassom? Não, né? E se esse hospital tiver um cirurgião de plantão, em loco, né? Ele pode estar operando, né? Aí ele não deu para avaliar. Mas se ele não estiver operando, ele não é para avaliar antes do ultrassom, não? Se ele avalia antes do ultrassom e ele acha que, rapaz, eu independente do resultado do ultrassom, como a senhora colocou, se vier normal, eu vou operar do mesmo jeito. Ele teria operado lá, não era? E se disser isso para a mãe até aceita que opere. Se você validado pela... Se o ultrassom vier normal... De qualquer maneira, eu vou abrir porque é. Perfeito.
E aí, assim, existe já... Nós passamos... Medicina, ciência das verdades transitórias, né? Tem coisas que vão e voltam, né? Tem aquela história, vamos correr porque tem que operar o apendicite 3 da manhã. A gente sabe que isso, atualmente, não tem mais lógica, mas, às vezes, a gente sempre tem uma tendência a culpar o outro, né? Então, assim, não, a culpa é da UPA que demora para enviar, a culpa é da mãe que demorou para chegar. Mas, até que ponto, no local onde nós trabalhamos também, as crianças não ficam esperando muito tempo e, de repente, ela já chega sem estar perfurada e perfura dentro da emergência, aguardando, entendeu? Porque não dá um alto apendicite, porque o exame disse que não era apendicite, e manda para casa e coloca perfurado. Tudo é possível. A realidade, sim, o detalhe, tá, pessoal? Apendicite grau 3, para quem conhece o protocolo do SEIB, né? Se ela correr tudo bem, né, Fernanda? Vai de alta com 72 horas? Às vezes até 48. Então, se ela evoluir bem, ela vai para casa com antibiótico oral. Então, aqui nós ainda tivemos uma complicação, porque, assim, não sei se vocês lembram da história da teoria das janelas quebradas, né? As pessoas se acostumam com a... Não, é normal que o frotão seja superlotado. Isso é normal. A gente já começou a se acostumar. É normal. É normal. Então, a gente começa a se acostumar muito com o anormal. Então, assim, uma apendicite perfurada, é óbvio que ela tem um risco de infecção de parede maior, não há a menor dúvida. Mas todas são para infectar? Não, né? Certo? Então, de qualquer maneira, nós temos uma criança que operou de apendicite grau 3 e que ela teve uma complicação cirúrgica, sim. Né? Ela teve uma infecção de parede. Tá? Não, teoricamente, ideal é que não aconteça. Obviamente, é um risco maior do que se fosse uma apendicite inicial. E ela acabou ficando 10 dias internada pela infecção de parede. Né? Então, a rigor, ela saiu da linha ideal. Tá? Então, assim, a minha ideia aqui foi a gente começar a provocar algumas coisas. Em pleno século XXI, como é que se faz diagnóstico? Do jeito que vocês fazem. História clínica, exame físico, hipótese diagnóstica, constrói a hipótese, construiu a hipótese, vê se tem necessidade de exame complementar ou não, né? Porque senão vira aquela coisa, né? Não, eu vou botar aqui, do abdominal esclarecer. Aí nós vamos já entender como é que, até que ponto chega isso. Aí o pobre do radiologista é assim, sim, mas o que é para ver mesmo? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai seguir o laudo padrão da Sociedade Brasileira de Radiologia, que a gente vai ver o que é o laudo padrão de um ultrassom. E, se for positivo, se houver necessidade de exame complementar, qual eu vou pedir? Né? Porque, de acordo com a minha hipótese diagnóstica, se a minha hipótese diagnóstica for invaginação intestinal, ninguém vai pedir tomografia. Né? Hipótese diagnóstica é invaginação intestinal, eu vou pedir um ultrassom e avisar. Meu amigo, a minha hipótese é invaginação intestinal. Porque aí ele pode olhar, ele pode até medir o rim, mas ele tem que procurar o local da invaginação, senão não serve para nada. Se a minha hipótese é apendicite, eu disse, olha, a minha hipótese é apendicite. Ele pode até olhar o pylori, se ele quiser, mas assim, ele tem que olhar, ele tem que minimamente me dizer se viu o apêndice ou não, né? Senão, não resolveu o meu problema. Exames complementares de imagem não são obrigatórios em todos os cenários. Nós estamos falando aqui de dor abdominal como um todo, né? Então, não são obrigatórios. Rotina de abdômen agudo, isso aí é só da época que eu era aluno. Né? Na época, minha mãe, eu dava plantão com a minha mãe pediatra no frotão, isso não existe mais. A tendência é o uso mais liberal da ultrassonografia. Então, eu brinco para os mais novos que vão ver o sepultamento do estetoscópio, é uma realidade. Uma rotina de abdômen agudo, eu estava com um menino transferido com frotinha, com cirurgião B, e sabe o que era? Era uma diabetes descompensada. Ah, pensou? O sumário de urina veio quando eu fiz o DX, ó. História. Você vai ter... Tinha muito também abdômen agudo na época da dengue. Sim. O menino transferido com o abdômen, o cirurgião avaliar, era o menino desidratado. No bem passado remoto, a gente sempre fazia a rotina de abdômen agudo, porque tinha aquela história que, se você visse um fecalito, era patognomônio de apendicite, né? Aí a gente irradiava a criança com 3 raios-x, todo mundo. Muita coisa que a gente faz hoje, o povo também vai dizer, como é que eles faziam isso em 2023, né? É natural, a história vai mudando. Era dengue porque estava na época de dengue, o hematólogo estava lá em cima, as plaquetas estavam lá embaixo, mas o pessoal mandou para o cirurgião. Mandou para o cirurgião. Não precisa. Né? E reduzir TC em criança.
Todos sabem da necessidade de redução, a Sociedade Brasileira de Pediatria trabalha com isso, né? Aumento de neoplasias. Tem o documento científico da sociedade, inclusive comentando da Academia Americana de Pediatria canadense, que o ultrassom deve ser realizado primeiro em detrimento da TC, mas a gente sabe que ainda em muitos locais, mesmo privados, TC é o pau que rola, porque não tem radiologista para fazer ultrassom à noite. Então, acaba fazendo muita tomografia sem necessidade. E aí, às vezes, baseando naquela coisa, né? Será que, se é um quadro que não é tão clássico, e se a população soubesse do risco que é fazer tanta tomografia, ela não preferia, às vezes, esperar pela manhã para fazer ultrassom? Como diz o Eduardo Jucá, né, que é neurocirurgião pediatra, né, que é infartar ele, é aquela história, né? A criança caiu, escorregou, caiu, não bateu a cabeça, mas não desmaiou, não vomitou, não perdeu consciência, nada, e ganha uma tomografiazinha de brinde na emergência, que já está provado que aumenta o tumor do sistema nervoso central e leucemia. Então, assim, tudo tem um preço. Será que a população sabe que pode pagar um preço de um tumor fazendo uma tomografia sem necessidade, principalmente em criança de tenra idade, 1, 2 anos de idade? Talvez elas não saibam, né? Talvez se soubesse. Mas aí a gente está no meio de médicos extraterrestres, que às vezes aparece, né, doutor, travestido, né? E esse pessoal, é aquela história, tem dor, aperta a barriga, tem dor, pede tomo e vai para tomo, e segue a medicina. Então, acaba muita gente achando que isso é medicina. Vocês sabem muito bem que sabe mais que eu, que nem toda emergência pediátrica é pediatra que atende, né? Às vezes tem de tudo, menos pediatra. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês. Imagine que eu cheguei num ponto de ônibus, peguei aqui no ponto de ônibus, aqui na frente, tinha 5 cabos aqui no ponto de ônibus, disse assim, rapaz, eu te dou cabo de 25 anos, estava lá. Eu disse, pago R$100 para você fazer uma tomo, topa? Aí um dele topou, disse assim, pronto. Aí levei ele aqui na clínica de tomografia, certo? O cara está no ponto de ônibus, tá? Aí levei na tomografia, fez a tomografia, e a tomografia veio positiva para apendicite. Aí eu pergunto, qual é a chance desse jovem realmente ter apendicite? A gente sabendo que a prevalência de apendicite na população, nos homens, é de 8%, que a TC é positiva em 90% dos homens com apendicite, e que em homens sem apendicite, a TC é positiva em apenas 5%. Então, veja, ó, eu peguei um cabo no ponto de ônibus, disse assim, meu amigo, alguém, R$100, toma, ponto de ônibus, fez a tomografia, vamos ali, tomografia. Deu positivo a apendicite. Ele fala assim, então, vai por 5. Aí, eu digo que a prevalência é de 8%, aí olha aqui que legal, aquilo que a senhora falou, ó. Isso aqui é a sensibilidade, ó, do exame. E esse aqui é a especificidade. Então, a sensibilidade é quando que é positivo, que é mesmo. E a especificidade é o contrário, que aquele é positivo em apenas 5, então, reduz de 100 menos 5, dá 95. Então, chegam para a gente e dizem assim, rapaz, a tomografia tem 90% de sensibilidade e 95% de especificidade. Aí a pergunta é, o que você pegou um cabo no ponto de ônibus, fez uma tomografia nele, qual é a chance de ele ter apendicite? Alguém quer chutar? Se ele sempre tiver com 30 para apendicite... Eu peguei ele no ponto de ônibus. Tem uns que estão com... Hã? Ele disse que estava lá bem, no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Eles vão passear. Se ele não tem clínica de nada, eu acho que vai com 0. Eu acho que ele não tem, mas que a Afinal, ele está no ponto de ônibus. Então, mas será que ele não estava indo para postal, né? Deu a chance, né? Aí eu disse, rapaz, ainda ganhei R$100. Ganhei uma toma de apendicite, ainda vou operar precoce. Esse aqui, pessoal, é um exercício que eu construí pelos dados epidemiológicos, mas que foi um exercício real, que foi apresentado a um grupo de ginecologistas, só que não era naturalmente apendicite,
era um resultado de uma mamografia positiva. Tá? E foi feita a pergunta para uma plateia de ginecologistas qual seria a chance do paciente ter câncer de mama. Tá? Na realidade, para a gente chegar ao resultado, é uma conta matemática. Tá? Qual é a conta matemática? Se eu tiver 1.000 homens, eu vou ter... Qual é a incidência da apendicite? 8%, né? Então, a cada 1.000 homens, eu tenho 80 com apendicite, correto? Aí eu vou ter a sensibilidade e a especificidade, que é aqueles 95, cadê? Que é os 90 aqui, ó, e os 95, TC positivo em apenas 5, é positivo em 90 com, e é positivo em apenas 5 sem, tá? Então, com isso, ó, eu faço os meus cálculos aqui, dos 80 com apendicite, 72 tem tomo positivo, e dos 920 sem apendicite, porque a incidência é só 8%, eu só tenho 48 tomos positivos. Se eu fizer o cálculo, vai dar uma chance desse cabo no ponto de 11 ter apendicite de 56%. Bem longe dos 90, né? Mas vocês concordam comigo que a maioria das pessoas acha que a chance é 90. Porque a sensibilidade é 90 e a especificidade é 95. Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que eu estou pegando um paciente... que a pergunta que vocês todas fizeram, eu fiquei calado. Eu estou pegando um paciente que eu não sei qual é a clínica dele. Então, ele entra dentro de uns 8%, ok? Como é que eu faria para aumentar essa chance de ser apendicite? Eu teria que aumentar os 8%, concorda? Como é que eu aumento os 8%? Eu sensibilizo pela clínica. Quanto maior a chance de ele ter apendicite antes do exame, se chama probabilidade pré-teste, maior a chance de ele ter apendicite após o exame. Percebe? E aí, isso vale, meus amigos, inclusive para o exame físico e a história clínica. Todos vocês já sabem, melhor do que eu, que às vezes tem criança com constipação, um quadro agudo, que tem Bloomberg positivo. Você faz um mini-lax, adenite mesentérica, perfeito. Aí você faz um mini-lax numa constipação, o Bloomberg milagrosamente desaparece. Esse Bloomberg, se a gente pensar enquanto apendicite, ele é um falso positivo. Qual é a chance de um Bloomberg ser realmente apendicite? Depende da história clínica. Se o menino, né, tem lá um estado geral muito bom, tem um quadro clínico extremamente sugestivo para adenite mesentérica, provavelmente aquele Bloomberg não é apendicite. Agora, se ele... Não. Já é epigástica, foi para a fossa líquica direita, o menino está andando assim, dá um pulo, dói. A chance daquele Bloomberg ser apendicite é enorme. Mas isso aí só pega nas crianças grandes, as crianças pequenas. Criança pequena, apendicite é uma desgraça. Pega neuropata é uma desgraça. Autista é uma desgraça, porque você não tem clínica. Mas uma criança em idade escolar... tudo você vai sensibilizar. Vocês entenderam a situação? O que está acontecendo, pessoal? Isso não é só na pediatria, porque vocês sabem o que fazem, mas vocês sabem que muitas crianças são atendidas por não pediatras. E no adulto, né, virou a granel. O cara chega na emergência. Outro dia, um amigo meu, que até lá não é nem médico, mas é do comercial lá da Unimed, ele disse assim: quando eu menos esperei, tive uma dor de barriga lá no Rio, aí fui atendido no hospital. O senhor acredita que quando eu menos esperei, eu estava dentro da ressonância? Era só uma dor de barriga. Era uma gastroenterite. Então, assim, o cara não chegou na emergência com dor, raguei uma toma de brinde, assim, faz parte do kit. Entendeu? Então, é um sistema que não está beneficiando o maior interessado, que é o paciente. Certo? E se a gente raciocinar que tomografia em criança aumenta a radiação, pior ainda. E aí o que acontece? Não, eu não preciso examinar, eu não preciso colher história, basta eu pedir uma tomografia, porque é 90% de sensibilidade, 95% de especificidade, se der, é. Só que, por exemplo, na época do Covid, não só pelo Covid, mas pelas coisas, nós pegamos de rodo, né? Paciente que às vezes fazia ultrassom com Bloomberg clássico, mas a história não batia, aquela coisa da linha do tempo, né? Não, ele começou com uma febre, mas era muito alta. A princípio não começa com uma febre tão alta, né?
Aí, às vezes, passava o ultrassom, o colega via, não, realmente está espessado o apêndice, mas está espessado também o ilho, está espessado o seco. Era um processo viral que tinha difusamente espessado, mas não era uma apendicite primária. Aí, o laudo radiológico puro é o quê? O que é apendicite? Depende da espessura, né? Aí, às vezes, assim, não, o cara pega e diz lá, não, é normal até 6 milímetros, está 6,5, sugere apendicite. Aí, você olha para a criança, ela está correndo, brincando, pulando, como se nada tivesse acontecido. Mas a própria pessoa do raio-x, assim, surgiram a topografia. Pronto. Aí a mãe Isso é clássico. Vocês sabem, todos que no ambiente privado, se é a pau que rola, você pega, pede ultrassom, o cara já, gentilmente, diz assim, sugira o tom. Aí o menino sai, eu já fui atender, filho de colega, casal médico, que me pediu parecer, que eu cheguei lá e disse, tá tudo ótimo aqui, viu? Já fizemos ultrassom e a tomo para você ver. Assim, aí você vai ver uma jeca. Fez ultrassom e a tomo de brinde. E, principalmente, a tomo radioterapia, sem necessidade. Até onde nós vamos chegar? A pergunta é, o que a gente pode fazer sobre isso? No último Congresso Brasileiro, em Natal, por sinal, eu fui exatamente falar sobre abdômen agudo, e terminou a palestra, veio uma colega do Espírito Santo. Parecia que ela era cearense, porque ela disse assim, olha, como é que vocês fazem lá? Porque lá a gente tem dificuldade de ultrassom, não consegue ultrassom na hora que quer. Eu disse assim, seja bem-vindo, então, porque é igual lá, né? As dificuldades são as mesmas, tá? Mas a questão é, existe um público, e se a gente se colocar no lugar do paciente, isso é bem fácil de raciocinar, que existe uma necessidade de algo diferente de tomografia a granel. E se a população soubesse disso, talvez ela cobrasse, só que ela não sabe. Por que ela não sabe? Por que não é interessante falar que não é bom fazer tomografia a rodo? Né? Enfim, as idas na emergência têm seus custos. Né? No público, fale o público. E no privado, pode falir a operadora, ou às vezes a própria operadora não toma controle dos seus próprios custos. E resolve dar um tiro no pé. Isso é um ultrassom de abdômen total, o laudo padrão do CBR. Tá? Eu fui atrás de saber, inclusive depois conversei com colegas radiologistas e disse, não, é isso mesmo, Aldo. Um ultrassom de abdômen total, se você pedir um ultrassom de abdômen total num consultório, o que quer que seja, a obrigação do radiologista é descrever fígado, via biliar, vesícula, baço, pâncreas, rim e bexiga, fazer estudo de aorta e cava, e vai citar apenas se detectada alterações no alça intestinal, no apêndice, na adrenal, e não avalia órgãos pélvicos e parede. Ele só vai dizer que o apêndice é alterado se for. A pergunta é, se ele não fala, eu vou concluir que ele sempre viu o apêndice é normal, ou ele até não viu? Se eu tenho uma estenose hipertrófica do piloro, eu peço uma ultrassom de abdômen total, e eu não digo que a suspeita é estenose hipertrófica piloro, não faz parte do laudo ele olhar para o piloro. Percebem? Ele vai dizer, no máximo, assim, a distensão gástrica. A distensão gástrica pode ser até pneumonia. Peguei já uma, prestes a ser operado, como estenose hipertrófica piloro. Então, assim, se eu não sinalizar para o radiologista a hipótese, se eu não disser que é invaginação, ele pode passar muito bem despercebido na invaginação, a ultrassom abdominal do abdominal. Então, percebam, se eu não sensibilizar o exame com a minha hipótese diagnóstica pela clínica, a chance desse ultrassom dar errado no sentido de não resolver meu problema é altíssima. Porque ele não faz parte do padrão do laudo do Conselho Brasileiro, do Colégio Brasileiro de Radiologia, ver piloro, ou descrever que a região iliocecal é normal, uma invaginação, ou mesmo se ele não achar o apêndice, assim, eu não vi o apêndice, porque é diferente. Se ele disser que não viu, ou que ele viu que é normal, muda completamente a nossa conduta. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? E aqui só, porque isso aqui já está no nosso calcanhar, né? Assim, no exterior já é assim. Residências de pediatria hoje, muitos locais, os caras já saem treinados para POCs, que é a ultrassom na beira do leito. Então, isso aqui, assim, em pouco tempo, é nós. Né? Esse trabalho foi interessante porque eles treinaram pediatras no setor de emergência para fazer ultrassom focado para algumas doenças, certo? E conseguiu aumentar a sensibilidade do exame. Então,
Então, assim, o ultrassom hoje, a tendência é que ele seja um estetoscópio na mão de cada um de nós. Até do ponto de vista de pneumonia, hoje já tem vários guidelines bem documentados em neonatologia, por exemplo. Tá? Então, assim, é um caminho sem volta. Não é mais só assim artigos isolados. Tá? Já existe consenso sobre doenças pediátricas e uso de ultrassom, inclusive em pulmão. Porque muitos daqui da minha época assim, tinha sempre aquela coisa, ultrassom e ar não se dão bem, né? Então, teve ar, não presta. Isso caiu por terra já há muito tempo. Para quem trabalha em neonatal, não sei se tem alguém aqui, enterocolite necrosante. Né? Enterocolite necrosante, vamos fazer raio-x seriado. A gente continua fazendo, porque aquela história de recursos, né? Mas isso já está fora de atualização há muito, muito tempo. Não tem mais sentido fazer raio-x seriado. Qual é o correto? É que você tivesse um bom radiologista, ele vai ver espessamento de alça, ele vai descrever o aspecto, ele vai seguir com ultrassom. Canadá, que é muito bom em neo, né? Esse é o padrão. Você faz um raio-x de entrada, ultrassom de entrada, segue com ultrassom. Você reduz a radiação e ainda vê melhor do que o próprio raio-x. Tá? Aí é onde os radiologistas vão acabar voltando a migrar para o ultrassom, né? Porque a tomografia deve virar inteligência artificial, né? Porque também não tem para onde correr, né? Vai ser assim. Tem coisas que não tem para onde fugir. Ok. 8 meses de idade, masculino, chega na emergência pediátrica, com a família relatando choro por provável cólica abdominal. Não tinha cólica outrora, uma cólica súbita. Naturalmente, eu tenho que ampliar a história clínica do exame físico. Se eu só chegar aqui e pedir ultrassom, aí eu peço ultrassom de abdômen total, aí vai para aquele laudo lá, né? Laudo padrão. Aí ele descreve, fígado bonitinho, via biliar, sem cálculos, rindo, tamanho normal, e você, para que você viu? Para nada, né? Tem fala. Então, assim, afinal de contas, qual é a sua hipótese? Você está pedindo ultrassom para quê? Né? Então, eu tenho que ampliar a minha história clínica de exame físico para construir uma hipótese, ver se eu preciso de ultrassom e dizer, minha amiga, assim, minha hipótese é essa. Não é que não possa ser outra coisa, mas ele tem que, pelo menos, ter uma noção de qual é o local que ele tem que se dedicar mais, senão não vai adiantar. Então, se eu tenho uma criança, era bem nutrido, uma dor importante, teve melhora, ida e vinda, tem uma massa palpável em flanco direito, evacua sangue e muco, disse, bem, né? Posso invaginação intestinal. Então, hipótese invaginação intestinal. Bem, ele pode olhar, ele pode medir o rim dele, não tem problema, ele pode fazer que a vesícula biliar não tem cálculo, ele pode ficar à vontade, mas ele não pode. Isso assim, eu tenho conversado com alguns radiologistas sobre isso, sabe, pessoal? Diz assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Vocês não estão resolvendo o nosso problema de pediatria. Vocês precisam aprender doença pediátrica. Porque, se é uma invaginação intestinal, você tem que saber que ela é ileocecocólica. Você pode até medir o rim, não tem problema nada contra. Mas você vai ter que me dizer se na região ileocecocólica tem invaginação ou não. Senão, não adianta. Entendeu? Não adianta. Aí às vezes, você está vendo criança indo para tomografia para avaliação intestinal. Isso é loucura, pessoal. Tem algumas coisas que a gente começa a se acostumar, mas isso é loucura. Não tem, você pedir uma tomografia para uma criança de 8 meses, suspeita de invaginação intestinal, isso é loucura. Isso não pode acontecer. Mas então nós temos que treinar a gente, nós temos que aumentar o número de pessoas com radiologista, a família precisa ser esclarecida, porque a família vai exigir, porque se fosse o nosso filho, o nosso neto, a gente não ia querer botar dentro da tomografia para ver invaginação. Invaginação clássica, vai precisar de exame complementar? Vai. Qual é o exame? Ultrassom. Então, olha, eu preciso do ultrassom, invaginação, vai lá, aí ele vai ver lá a imagem pseudorrim ou em casca de cebola. E aí é uma criança de 8 meses, bem nutrida, pouco tempo de história, não tem estado clínico perfeito. Essa criança vai para a redução hidrostática da invaginação intestinal. Isso é da década de 50. Isso não é inovação. É da década de 50. Só que na década de 50, 60, eu ainda peguei isso na época de residência, há 20 anos atrás, a gente fazia com ar e raio-x. Hoje o cara faz com ultrassom e soro. Não usa nem raio-x mais. Não, mas não tem quem faça. Então tem que fazer esse povo treinar. Semana passada mesmo, aí um colega interessado, ele fez com ultrassom junto com uma colega da cirurgia, os dois juntos fizeram, reduziram.
No dia seguinte, a criança estava em casa. Não precisa operar. Isso não é nenhuma novidade. Mas, eu digo, as pessoas se acostumam com determinadas condutas, e aí aqui não é culpa de vocês, tá? Ok? Existem certos elementos envolvidos nessa história, mas em muitos locais do Brasil, uma criança com vaginação intestinal, ela nem, na verdade, o protocolo, inclusive internacional, dependendo do quadro, ela nem interna. Ela reduz na emergência, está bem, é igual a redução de hérnia. Ela está lá em choro, depois que reduz, ela chega, dorme, descansa. Horas depois é para casa. Não precisa internar. Entendeu? Você vai internar se tiver dúvida, se o ultrassom ainda deu alguma chance de que poderia ter um pouco de invaginação. Então, isso não é nenhuma novidade. Isso é o usual. Tá? 6 meses de vida, episódio agudo de hematoquesia em grande quantidade. Então, nunca teve nada, de repente teve um sangramento vultoso. Né? Levado para a unidade de emergência mais próxima, bem, apenas com melena residual. Essa criança aqui essa criança de 6 meses, era uma criança que estava no interior, a família trouxe de helicóptero para Fortaleza, em desespero. Fez estabilização, reanimação, ressuscitação volêmica e tudo. Estado geral bom, sem sinais de peritonite, história clínica, exame físico, né? Bem, a PLV não faz isso, né? Do nada, né? Isso é muito... Quando cai na emergência de adulto, que se chamar um cara de adulto para atender, o que é que ele faz? Pede uma colono. Porque tudo que é sangramento baixo em adulto é cólon, né? Aí os caras pedem colonoscopia, porque é raciocínio de gente grande. Para nós, isso aqui é de vestígio de Meckel. Então, precisamos complementar, você acaba pedindo um ultrassom como screening, mas provavelmente ele não vai conseguir ver o de vestígio. Precisa ser um radiologista muito, muito bom, tá? E às vezes, mesmo muito bom, ele não detecta. Aí é uma limitação técnica do exame. Mas até que prova o contrário, é um vestígio de Meckel, não tem para onde correr isso. Já tive criança que estava em casa, ela teve um mal súbito, assim, chegou na UPA, levada pela família, sangramento vultoso. Tá? Se essa criança chegar no consultório ou no ambulatório, meu filho já teve 2 vezes um sangramento do nada, não tem dor, que é a grande característica, a diferenciação da invaginação, né? A invaginação tem dor, o sangramento por Meckel não tem dor, ou é uma dor leve, e o sangramento da invaginação é com muco. O sangramento por Meckel é sangue vivo, puro, vulpo. Então, se eu teve 1 ou 2 episódios, eu posso investigar com cintilografia com TECNES marcado, ambulatorialmente. Né? Aí, vê que tem tecido gástrico, porque vai marcar a mucosa gástrica, tem tecido gástrico no meio do abdômen, que não é para ter. Bem, sangramento vultoso, não tem nada, indolor, do nada aparece isso, fez a cintilografia, tem tecido gástrico no meio do nada, fechado, Meckel, cirurgia. Se ele chegar na urgência, estabiliza, você está autorizado a operar. Aqui no caso, fizemos uma laparoscopia, entra na laparoscopia, identifica o Meckel. Quando é criança muito pequena, a gente não consegue entrar com o grampeador. Você tira o Meckel pela cicatriz umbilical e faz a ressecção. Tá? Na época do Covid, vocês devem ter passado por isso também, né? Porque assim, chegou um momento em que assim, depois da queda, começou a cair a segunda onda, né? Mas ainda todo mundo estava tão enlouquecido com o Covid que tudo era Covid, né? E aí teve uma criança que testou positivo, e às vezes testar, mas não era, né? Aí era um Meckel infectado, a gente operou ele tardiamente depois, graças a Deus bloqueou, o menino chegou pensaram até que era doença inflamatória, né? Resposta à síndrome, né? Mas na verdade era um Meckel perfurado. 9 anos, chega na emergência com dor abdominal, conduta. Chegar na emergência... Bem, vocês sabem isso. Chega na emergência com uma pessoa que não entende pediatria, nem nada, o cara, ultrassom do abdominal. Se for assim, tomo do abdominal. Eu estou falando isso porque muitos colegas me relatam, né? Aldo, quando eu chego na UPA, eu como pediatra, aí eu começo a dar alta para o povo, né? Que ficou do plantão do cara que não era pediatra, né? Porque vai ficando com medo e vai jogando para dentro, né? E as emergências vão lotando, né? Aí assim, não, isso aqui é para casa, não, isso é para casa. Né? Então, assim, a experiência da pediatria, né? Natural. História clínica, exame físico. Dor periumbilical, a 8 horas, se localizou em fossa ilíaca direita, piora da intensidade, náuseas, inapetência, febre baixa,
37,8, Bloomberg falsifica direita, Hoves positivo. Bem, TechProf contrário, apendicite, né? Hã? O Hovesing é quando você comprime no lado esquerdo e a criança reclama do lado direito, certo? Nem todos você consegue desenvolver, assim, relatar isso, né? Eu brinco com os meninos que, para mim, eu brinco que é o sinal do dedão positivo. Não sei se o Fernando já conhece a história dessa brincadeira. É porque tem um menino que gosta de enganar a gente, né? Que aí você aperta e ele diz, não, tá doendo não, tá doendo não. Aí eu fico olhando pro dedão do pé. Quando tá doendo é o dedão. Eu falo assim, Aí eu quero ver se o seu sinal tem sinal do dedão positivo, porque assim, não tem como me enganar, porque o dedão nunca engana. Bem, apendicite é um quadro possível, né? Sem dúvida. Quanto menor a criança, mais difícil o diagnóstico, e a maioria das vezes, não pode ser o melhor médico que seja, vai acabar sendo perfurado depois, porque não só o diagnóstico é mais difícil, como você tem menos gordura para bloquear, né? Apendicite, normalmente é para obstrução, o que quer que seja, mas você tem uma série de diagnósticos diferenciais, né? Adenite mesentérica, a doutora falou, constipação, gastrite, infecção urinária, pneumonia de base, cetoacidose diabética, dengue, a rodo, né? Então, obviamente, tem dúvida, vai pedir um exame complementar. Agora, a questão que realmente a gente padece é porque há situações que, se o cirurgião... E aí eu digo, porque é o que me relatam, né? Às vezes assim, o cara, não, o cirurgião disse só é para chamar quando tiver o exame. Bem, se o cara está em loco, provavelmente, se ele examinasse, em parte daqueles, ele não pediria o exame e não atrasaria a cirurgia, que demoraria para operar, né? Teve uma época lá no SEIB, acabou depois não acontecendo isso, não sei se você lembra que a gente chegou a fazer uma proposta de scores, né? Então, olha, esse daqui, o score é tão alto, que é tão provável ser apendicite, que é chamar o cirurgião de cara, aqui tem dúvida, tudo bem pedir, na tentativa de fazer isso. O problema, um dos grandes problemas que a gente tem é aquela história, se tem sepse, obviamente vai começar o antibiótico, não interessa o que for, né? Corremos contra o tempo. Mas não é incomum chegar lá no SEIB, aquela criança que passou na emergência com um quadro que a priori era só uma gastrite e, para a família ficar segura, fez um Bactrim, né? Fez uma ceftriaxona. Aí, assim, apendicite pode ser tratado clínico, com certeza. Tem situações, inclusive, na oncologia, por exemplo, com neutropênico grave, que é praticamente obrigatório tratar clínico. Mas uma coisa assim, eu sei que é apendicite e eu decidi tratar clínico, eu já sei que é apendicite. Então, se não melhorar, eu sei que eu vou operar, porque eu já sei que é apendicite. Porque o meu exame, nosso, né, exame físico, ele vai ficar completamente diferente depois que você começa o antibiótico. Se eu faço o antibiótico antes, sem saber o que eu estou tratando, né, bem, não tem amigdalite, não tem pneumonia, assim, não é sepse, ou seja, não precisa tratar empírico, eu estou dando antibiótico para o quê? Né? Não, é uma gastrite intrainvasiva. Ok, descarta a apendicite antes, né? Vai que, né? Já passei isso com um filho meu. Então, assim, não, vamos descartar a apendicite, tá bom, não é, então realmente o quadro geral está caindo, vai ter que ir para uma ceftriaxona, ok. Mas são situações incomuns, né? A questão do uso do antibiótico sem você vai acabar conturbando, e aí é aquele que vai acabar chegando perfurado, porque o exame físico conturba. Aqui, só como eu gosto de mostrar com curiosidade, é muito comum no dia a dia aquela história, né? Pede para o menino dar um pulo, né? Aí, se ele pular e doer, deve ser apendicite, né? Essa é uma coisa que a gente sempre tinha na nossa prática médica, mas acreditem, tá? Foi validado, tá? Tem esse trabalho de 2012, que depois foi implementado pela Academia Americana de Pediatria. E se abaixar e se levantar? Se abaixar e se levantar. Então, ó, tá aqui, ó. Um dos que foi estatisticamente significante foi do abdominal no caminhar e no pular. Então, assim, isso tem o seu valor, certo? Assim, dar um pulinho da cama. Pois, cientificamente validado, tá? Cuidado com a linha do tempo, né? Aquela história não é do abdominal, febre e vômitos, mas é como se apresenta na época da síndrome inflamatória, né, do Covid, né? Foi uma loucura. Era aquela criança que rapidamente deteriorava e já ficava muito grave. Chegou algumas crianças a serem operadas na Inglaterra. Bloomberg positivo não é patognomônico, você pode ter isso na... Investigar a vida sexual e corrimento em adolescentes.
Foi agora no começo do ano, o pessoal vem da residência, né, da geral, aí chega lá na criança, vem tudo assim meio assustado, né, tudo aprendeu, só aprendeu adulto, aí começa a aprender cirurgia pediátrica em criança. Aí assim, vale, doutor, eu nem pensei, a minha tinha 14 anos, mas eu nem pensei nisso, era uma DIP, né? Não era um apendicite, né? E assim, infelizmente, você tem que começar a fazer esse inquérito bem, hoje, muito mais precoce do que esperar os seus adultos de 20, 22 anos. Apêndice pouco aumentado em tamanho sem clínica compatível, quadros virais podem dar, não necessariamente apendicite. Tá? Tem situações outras incomuns? Tem, já passei por isso. Hiperplasia linfática, já passei em 2 situações por isso. Inclusive, uma delas, a mãe era colega, foi um sufoco, porque os caras só conseguiram descartar linfoma na imunistoquímica. Ela ficou 3 dias esperando o resultado da imuno, mas não era. Então, às vezes, você tem aumento importante do apêndice, sem clínica de apendicite. Aí você vai acabar tendo que operar, mas pensando em tumor, tá? Tumor carcinoide, uma infiltração linfomatosa, são situações raras, mas existem. Precisa de exame complementar? Se houver necessidade, ultrassom de preferência, né? Apendicite, abordagem laparoscópica, padrão ouro, também não há mais discussão sobre isso. Revisão da Cochrane aqui 2018. Veja, a mesma história. Mesma história, o mesmo menino. Mas aí eu acrescento uma situação. Isso aqui foi uma questão de prova de acesso direto na Faculdade de Medicina de Botucatu. O quadro clínico cuspida e escarra de apendicite. Mas aí, na patológica pregressa, ele falava que a criança, quando era lactente, teve 3 episódios de fezes escura com odor fétido, sugestivo de melena. Então, não vai mudar a conduta acaba sendo a mesma, mas toda vez que você opera alguém com suspeita de apendicite, seja criança ou adulto, se o apêndice é normal, você tem que procurar MEC. E o MEC simula cuspido escarrado apendicite também. Então, ele pode sangrar, sangra sem dor, como ele pode inflamar. Aí aquela velha pergunta, mas por que não pode os dois? Ninguém sabe, né? Você não consegue saber. Ou ele sangra sem dor, ou ele inflama sem sangrar, tá? Pela mesma mucosa gástrica. Um paciente adulto diabético, ele tinha relato de dor abdominal de forte intensidade que aparecia esporadicamente. E, em uma dessas vezes, ele foi diagnosticado com apendicite e fez a cirurgia e não sentiu mais dor. E aí eu pergunto, essas dores, esse tempo todo, era apendicite? Eu fui assim. Eu fui operado com apendicite com 30 e poucos anos. Eu estava operando, comecei a sentir uma dor, realmente uma dor importante, eu tive que sair de campo, operando até com o Emílio, não sei quem conhece aquele. Ele terminou a cirurgia. E aí eu só deram o meu diagnóstico uns 2 dias depois. Passei pela emergência, o médico disse que o meu problema era, literalmente, tá? Ele falou isso, na frente da minha esposa. Não, o seu problema é que a sua esposa deve estar dando muito trabalho para você e eu sugiro você fazer uma colonoscopia. Foi assim que foi. Aí a dor não passava, eu fui para na época eu fui até o IJAS, disse, Luiz, eu sei que eu tenho não, mas tem uma coisa errada aqui, essa dor não passa. Aí o Jesus que deu ultrassom, deu o diagnóstico, era um diagnóstico difícil. E eu tinha isso. E não é essa coisa que a senhora relata, eu já ouvi vários relatos. É a velha discussão se existe apendicite crônica, entendeu? Ao longo dos últimos meses, antes de eu ser operado, eu tinha tido essas dores, mas eu achava estranho, mas a dor passava. Né? Correndo de trabalho, 30 e pouco. E depois que eu operei, eu nunca mais tive. Então, há uma discussão dessa questão, se existe apendicite crônica ou não. E já ouvi relatos outros da mesma forma, que poderia talvez ter feito uma obstrução parcial, desobstruiu, mas aí você fica, poxa, tão caprichoso, né? Sei lá, que aquele fecalito ficou lá, depois, né? Mas isso acontece, tá? O divertículo de Meckel, se ele persistir total, aí é aquele granuloma umbilical, né? Que ou tem o vazamento de líquido entérico pela região umbilical, aí não está aqui, ou então é aqueles granulomas que não resolve com nada, né? Já fez tudo que tinha direito, aqueles granulomas gigantes,
Se ele continuar persistente, você tem que pensar em persistência de ducto orofolomesentérico, que é o MEC completo, digamos assim. Tá? Como a gente estava na corrida, eu não queria abusar muito do tempo de vocês, que já tinham esperado por mim meia hora. Eu não posso deixar de falar numa outra coisa, pessoal, que aquela história, de novo, da teoria da janela quebrada. Tá? Porque, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque a gente começa a ver coisas acontecendo de rotina e começa a achar que isso é normal. Tá? E nem sempre é. Quando você tem uma criança com suspeita de hérnia inguinal encarcerada estrangulada, não há indicação de ultrassom, tá? Ainda mais antes do cirurgião avaliar. São raríssimas as indicações de ultrassom em cenário de hérnia encarcerada estrangulada. E é muito comum. Nós teve um trabalho de conclusão de curso do Sabin, de uma colega pediatra que estava terminando, e aí a gente montou esse guideline de fluxograma para manejo de hérnia inguinal. E quando a gente estava discutindo, ela chegou e disse assim, não, doutor, claro que faz ultrassom na urgência. Eu disse, não, é normal. Não é normal. E isso tem se repetido em cenário privado. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham recebido isso. Eu já recebi paciente no consultório. Não, doutor, eu fui atendido na emergência. Aí tive que esperar ultrassom, não sei quantas horas, porque disseram que o cirurgião só viria depois do ultrassom. Isso não existe, tá? Porque uma hérnia encarcerada estrangulada é uma urgência. Então, a hérnia é redutível espontaneamente? Não. Se ela não é redutível espontaneamente, ela precisa de uma avaliação de urgência da cirurgia pediátrica. Ponto. Por quê? Porque o tempo pode levar à necrose, certo? O cirurgião vai avaliar, ele, com manobras, vai ver se realmente não é redutível. Você tem maneiras de fazer isso, tá? De forma bimanual. Se houver suspeita de encarceramento, se o cenário já for de estrangulamento, é sala direto. Você tem que correr, é tempo. Se a suspeita é encarceramento, você pode levar para o centro cirúrgico com uma sedação leve e tentar reduzir. Reduziu, opera com 72 horas. Não reduziu, cirurgia. São raríssimas as situações em que você vai precisar de ultrassom. Então, ficar esperando um ultrassom, você está perdendo tempo, tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso é protocolo que existe em qualquer lugar do mundo, certo? Por causa de algumas deturpações de conduta, e a gente vai ficando com o cabelo branco, e a gente acaba tendo a obrigação de pontuar algumas coisas, porque senão as pessoas começam a achar que isso é normal. E aí a gente começa a ver as pessoas replicando, não por maldade, mas porque diz, não, mas sempre não é assim, não. Eu disse, não é assim. E isso é muito... Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma vez eu estava numa... Não tem nada a ver com ele, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Teve uma vez que eu estava numa reunião na oncologia, e a gente estava discutindo sobre uma criança, e aí eu peguei e falei assim, será que não é o caso dessa menina? Era uma criança de 3 anos. Isso já faz vários anos, tá? Vários anos mesmo. Será que essa criança não tinha indicação de radioterapia? Aí a residente que estava disse assim, não, doutor, não faz radioterapia em criança de 3 anos, não. Aí eu parei e disse, não, peraí, como assim? Não faz radioterapia em criança de 3 anos. Eu disse, não, peraí. Não existe isso, né? Aí eu me virei para a chefe e disse assim, o que é que está acontecendo? Aí ela, não, Aldo, sabe por quê? É porque nós estamos com um problema com anestesista para radioterapia. Aí, como está com problema anestesista, nós estamos tendo coisa. Aí, tá. Não é que criança de 3 anos não faça radioterapia. Isso. Não é. Então, olha, calma. Por quê? Porque a pobre da menina, ela ia sair da residência, se duvidar, achando que não fazia radioterapia em aqueles 3 anos, entendeu? Então, assim, nós temos que ter cuidado com algumas coisas, porque, principalmente no serviço público, como a gente tem algumas questões que, às vezes, a maneira mais fácil de resolver é a pior. Entende? Na época, há muito tempo atrás, tem uma época que, assim, tresídio biliar, né, que todo mundo sabe que é uma emergência, né? Mas, assim, qual é a conduta? Biópsia, a não ser que a criança chegue muito tardiamente, é biópsia hepática e a biópsia sai com urgência. Então, você tem que pactuar com o patologista.
Em 48 horas, 72 horas tem que ter a biópsia. Isso é no mundo inteiro. Aí, não, toda atriz biliar tem que botar na sala e fazer uma colângia. Não, isso não existe. Mas por quê? Porque demora a patologia. Não, chama o patologista. Chama ele aqui, vamos conversar. E a gente chamou, conversou e resolveu. Não pode tomar conduta. Então, assim, hérnia inguinal, incarcerada estrangulada, não é ultrassom, é cirurgião pediátrico. Tá? Se for o filho de vocês, se for o neto, tem que ser avaliado para ontem. Quando é que você vai pedir ultrassom? Às vezes você pode ter até um menino, às vezes dentro de uma UTI, um bebê com um quadro, uma nasarca, né? Pode. Aí, assim, rapaz, o exame físico aqui está muito difícil, às vezes você vai precisar de um ultrassom. Mas isso são situações excepcionais. Se eu tiver uma menina, então, palpou, você nota aquela bolinha no canal inguinal, né? Na borda aqui seria linfadenopatia inguinal, no canal inguinal você nota aquela bolinha, a criança muito bem, obrigado. Tenta botar para dentro, nada. Então, é um ovário encarcerado. Ovário encarcerado não é uma emergência, tá? Mas você deve operar no dia seguinte. Aí, nesse cenário, você pode, rapaz, só para eu me respaldar, eu vou pedir um ultrassom com Doppler, só para ele ver se esse ovário está com fluxo bom. Porque esse ovário lá dentro, ele pode torcer. Ao longo de uma hora para outra, ele torce, e você perde o ovário, entendeu? Aí você pode até pedir um ultrassom, mas veja, eu estou dando, dentro daquilo que a gente conversou no começo, eu estou dando um objetivo para o ultrassom. Tá? Hérnia inguinal, por exemplo, não precisa ultrassom. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas tem muitas operadoras que mandam pedir ultrassom para liberar a cirurgia. O ultrassom pode vir normal. Porque se a criança estiver deitada, muito bem, obrigado, e o cara passa aqui, é normal. Tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é dado de literatura. Alguns anos atrás, eu fui mandar minha bata para lavar, aí a mocinha olhou assim, o senhor opera criança? Eu disse, opera. Doutor, me ajude. É o seguinte, eu tenho 2 filhos. Um teve hérnia na virilha, ele operou, ficou bem. Agora o outro, doutor, está igualzinho. Eu já sei que é hérnia, porque o irmão teve. É a mesma coisa, enche no mesmo lugar, tudo igual, não sei o quê. Aí eu já fui, um operador aí, eu já fui em 2 doutor, aí eu chego lá, ele nem examina, ele pede ultrassom, aquela cor, né? Aí eu já fiz 2 ultrassom normal, doutor, mas é hérnia, não, é igual do irmão. Porque se você deitar, se for um radiologista bom de criança, o que é que ele faz? É suspeita de hérnia. Se ele não vê, ele bota o menino em pé, manda o menino assoprar, né? Mas mesmo assim, você pode ter um ultrassom, é aquela história, né, doutor? Pode ser falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Então, assim, a operadora acha que não é hérnia, quer que prove, então vai examinar, meu filho, examine a criança. Porque o ultrassom pode vir normal. O ultrassom normal quando eu tenho hérnia. Então, não é um exame complementar que vai resolver o problema. Hã? Não, eu ajudei, eu disse assim, vá lá para o doutor fulano, que ele atende o seu plano de cirurgião, ele já atende direto. Vá logo direto, porque a pobre, só fazendo ultrassom e não saía do canto. Tá? Então, assim, eu não poderia deixar de citar isso aí. Eu estou à disposição.